Graça e paz, queridos. Estamos no nosso segundo dia de propósito. Eu quero ler com vocês 1 Reis 18, verso 30, diz assim: Então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. O nosso tema de hoje é reconstruindo o altar. Como mãe, como mulher, como esposa, há momentos e fases em nossas vidas que nós precisamos, que nós precisamos parar, olhar tudo ao nosso redor e construir o nosso altar. Então vamos lá. Assim como Elias restaurou o altar físico, Deus está nos chamando a reconstruir o altar do nosso lar, que muitas vezes foi afetado pela correria, pela frieza espiritual, pela influência do mundo e distorção de papéis. Vamos falar sobre 3 itens essenciais para reconstruir o altar de uma mulher dentro do seu lar. Então nós falamos um pouquinho ontem sobre o plano diabólico de Satanás usando o movimento chamado feminismo para nos igualar às funções e como isso vai contra a palavra de Deus. Hoje nós vamos reconstruir o nosso altar. Primeiro ponto, como mãe. Como mãe, nós temos o dever de ensinar com temor a palavra de Deus. Vou deixar para vocês Deuteronômio 6, o 6 e o 7. Eu quero que vocês parem um minutinho para pensar. Amadas, como mãe, não é fácil. A maternidade não é fácil. A maternidade revela em nós algo que nem nós imaginamos ter ou ser, né? Ela desafia o nosso limite, a nossa capacitação. A maternidade, ela vem assim, ela não chega com uma preparação, com um tempo, não. Nós simplesmente temos ali aquele bebê e nós temos que aprender. Algumas têm o privilégio de ter as mães, as avós próximas, né? Outras já não, outras já precisam aprender aí com a vida sozinhas. E não é fácil, meninas, não é fácil. Como vocês já sabem, eu sou mãe de 4 crianças, fui mãe aos 21 anos de idade, sozinha, sem rede de apoio, sem avó, as avós próximas, e foi muito difícil. Tanto a gestação como o início, e eu percebo que conforme os nossos filhos vão crescendo, os trabalhos também vão aumentando, vão crescendo. Então não é fácil. Eu não estou aqui para dizer para você que você tem errado como mãe, falhado, porque a própria maternidade já coloca sobre nós a culpa. Então o meu objetivo não é colocar ainda mais culpa sobre você, mas o objetivo do segundo dia de propósito é que a gente pare um pouco da correria, de tantas coisas que nós vivemos e pense, reflita como tem sido a nossa vida como mãe. Amadas, eu acho que cabe exatamente nesse assunto falar sobre isso com vocês. Eu nasci no berço evangélico, eu sempre amei as coisas de Deus, sempre tive muita curiosidade, muito interesse pela palavra e pelas coisas de Deus, né? E eu sempre ali em comunhão, desde muito novinha, meus pais me levaram para a igreja, então eu tinha aquele amor, aquele temor pelas coisas do Senhor. Porém, a gente vai crescendo e as coisas vão mudando. E eu me tornei uma religiosa, eu me tornei uma mulher religiosa, né? E era muito difícil lidar com tudo aquilo. Me casei muito nova, fui mãe muito nova, nunca tive rede de apoio e sempre foi muito difícil lidar com a maternidade para mim. E é engraçado como a vida e as coisas acontecem, né? Porque eu sempre falava que não queria ser mãe. Diferente de muitas mulheres, eu nunca tive vontade de ser mãe. Eu nunca tive desejo de ser mãe. Eu sempre gostei até de criança, mas eu nunca tive desejo, sabe? Então eu nunca tive sonhos de ser mãe.
E o Senhor me deu 4 lindos filhos, né? A minha escola de vida era na minha maternidade. E eu me escondi, né? Falei mais cedo hoje com vocês em áudio lá no nosso grupo Mulher que Mergulha. E eu me escondi por muitos anos atrás de ministérios, né? Eu me escondi mesmo. E foi muito lindo porque um dia, no meu momento ali com Deus, o Senhor me perguntou: filha, por que você faz tanta coisa na igreja? Na época eu estava na liderança dos jovens, na liderança da mídia, na liderança da dança, ficava com os juniores. Então era bem puxado mesmo, eu não cultuava mais, eu sempre estava escalada para algo, né? Apesar disso não ser um impedimento para cultuar. Então, mas sempre ali, né? Tendo atenção e fazendo algo. E eu falei para o Senhor, a minha resposta foi: Senhor, eu amo a tua casa e eu amo fazer a tua obra. E o Senhor falou muito forte no meu coração: você está mentindo. E aquilo foi um choque de realidade para mim. E eu falei: Senhor, por quê? O que o Senhor está falando? E o Senhor falou comigo: filha, você se esconde atrás de tantas coisas. Você foge da realidade da tua casa. E aí, para estar tão ocupada e se sentir útil, se sentir bem, você faz tantas coisas. E eu estou te convidando para voltar para a tua casa. Amadas, eu fui teimosa por muitos anos. O Senhor falou comigo sobre isso por muitos anos, que o Senhor não tinha propósito para mim profissionalmente. O Senhor tinha um chamado para mim, um propósito espiritual, que estaria sim alinhado com o que eu fizesse, porém, eu ia precisar fazer algo. E o primeiro passo, o caminho, era a obediência. Deus havia me dado uma promessa nessa época, que tudo que eu tinha que fazer era abandonar tudo, inclusive os meus trabalhos e o meu ministério. O Senhor fez algo lindo na minha vida, lindo, lindo, bateu um vento. Outra hora eu entro em mais detalhes com vocês sobre isso. E de repente eu estava na minha casa. Foi muito difícil, eu tive início de depressão, eu engordei muito, eu tinha crise de ansiedade. Para mim era desesperador lavar uma louça, varrer uma casa e cuidar de filho. E Deus transformou e mudou a minha vida. A primeira coisa que Deus começou a mudar em mim era: se você tem tanta sede em levar a minha palavra para as pessoas, se você tem tanta sede de pregar o meu evangelho, você vai começar fazendo isso dentro da tua casa. E você não vai falar de mim com seus filhos quando você sentir vontade ou sobrar tempo. Isso vai ser uma prática diária. E eu comecei, amadas, a fazer o discipulado com os meus filhos diariamente. Nós sentávamos todos os dias às 11 horas da manhã para fazer o nosso discipulado. Foi algo incrível que Deus fez na nossa vida. Foi algo no secreto. Ninguém estava sabendo, ninguém estava vendo. Era muito raro eu postar alguma coisa. E eu comecei a postar alguma coisa quando já havia um tempo fazendo isso. Deus fez algo lindo. Os amiguinhos dos meus filhos batiam no portão, apertavam a campainha: tia, nós viemos para o discipulado, para o devocional, viemos ouvir a palavra. Eu via, amados, as crianças dobrando os joelhos, chorando. Crianças na minha sala, em lágrimas. Uma época a gente pegou uma menininha que estava sofrendo síndrome do pânico e a mãe dela me procurou. Eu fiz o convite e ela participou em algumas vezes do discipulado. O Senhor alcançou a vida dela. Foi algo maravilhoso. Nós tivemos também um outro episódio de um menininho, filho de uma pessoa de uma outra religião muito diferente da nossa, e ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Então Deus começou a fazer coisas lindas, não só na vida dos meus filhos, mas na vida de todos aqueles que estavam naquele momento. Meus filhos foram curados, foram alcançados, foram libertos. Amadas, eu vivi os melhores dias da minha vida espiritualmente. Era algo lindo ver o desejo, a fé, a vontade deles e como eu estava sendo transformada. E aí começou um processo na minha vida como mãe. E eu reconstruí o altar da minha casa como mãe. Eu entendi que antes de qualquer chamado que eu fizesse lá fora, o mais importante eram os meus filhos. E o mais preocupante disso tudo é que eu não imaginava que eles estavam tão feridos e que Satanás estava perturbando os meus filhos. Eu achava que estava tudo bem, mas não estava. E nesse período o Senhor curou os meus filhos, tocou nos meus filhos, confirmou o chamado dos meus filhos. Deus fez algo maravilhoso e eu louvo o nome dele.
Hoje, atualmente, a maternidade está fácil por conta de tudo isso? Não, a luta é diária, principalmente porque meus filhos carregam um chamado. Então a minha luta como mãe vai ser diariamente até o fim, até a vinda de Cristo. Mas eu entendo que quando eu saio da minha posição, a posição a qual o Senhor me chamou, eu abro a porta para que Satanás entre e coloque desordem na minha casa. Então lembre-se, nós somos exemplos. Não tô aqui para falar para vocês que eu sou mãe perfeita. Eu erro, eu também grito com os meus filhos às vezes. Eu também surto de vez em quando. Eu também tenho vontade de chorar. Choro muitas vezes, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Eu sei, sinta-se abraçada e não culpada. Mas entenda, nós somos exemplos para eles. Nós somos a referência deles. A Bíblia diz: ensine o teu filho no caminho, para que quando ele crescer ele não se desvie. No caminho. Nós não ensinamos o nosso filho e ficamos lá na ponta e deixa ele caminhar. Não, nós caminhamos com ele. Então, se você quer ensinar para o seu filho a oração, ele precisa ver em você uma mulher de oração. Se você quer ensinar para os seus filhos a palavra, o amor por Jesus, eles precisam ver isso em você. E nós, como seres humanos, sempre estaremos em evolução, querendo buscar o melhor. Então eu não estou aqui para apresentar a vocês uma Gabriele perfeita. Entendam que eu erro, que eu falho, principalmente como mãe. Mas eu entendi que eles são prioridades na minha vida. E eu entendi que quando eu saio da minha posição, eu abro a porta para que Satanás entre. Eu entendi que eu sou o escudo dos meus filhos, que eu sou a autoridade espiritual sobre eles. Então, que vocês possam reconstruir o altar na maternidade de vocês, independente da idade deles. Como que nós fazemos isso? Oração diariamente pelos nossos filhos. Ensinar a palavra para cada um deles de uma forma simples, clara, constante. Claro, tudo vai de acordo à idade. Você não vai falar da mesma maneira com uma criança de 5, com uma criança de 15, com um adolescente de 15. Há uma forma diferente de abordá-los, mas a palavra precisa ser ensinada para eles de uma forma clara e constantes, né? Todos os dias, constantes, firmes. Seja o maior exemplo de fé que os seus filhos terão dentro de casa. Nós não estamos aqui para deixar apenas heranças para os nossos filhos, porque heranças vão ficar na terra. Nós estamos aqui para construir grandes legados para os nossos filhos. Quando você partir, os seus filhos precisam se lembrar de você como uma mãe de oração, como uma mãe de fé e como uma mãe que ensinou os seus filhos no caminho. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu deixo aí uma lição de casa para vocês pesquisar sobre a vida da mãe do John Wesley. Ela foi uma referência de mulher. Aquela época não tinha a palavra e o amor ao evangelho como hoje. Era algo muito difícil, muito escasso, mas aquela mulher ensinou aos seus filhos o poder da oração, a educação, as regras de acordo com a palavra de Deus. Ela teve 19 filhos e a gente tem 1, 2, 3, 4 e acha demais. Então que hoje nós possamos reconstruir o altar da nossa maternidade dentro dos nossos lares. Que nós possamos ser mães exemplos, que nós possamos ser o muro, o escudo de proteção para os nossos filhos, porque nós somos autoridade sobre eles, amém? O segundo ponto, não mais importante, para as casadas. Eu vou deixar para vocês meditarem em Efésios 5, do 22 ao 24. A Bíblia diz: honre o teu marido como ao Senhor. Submissão, submeter-se voluntariamente. Colocar-se sobre a autoridade dele de uma maneira respeitosa. Alinhar-se a uma missão. A palavra original vem de hipotasso, né? Não sei se é assim que pronuncia. Tasso vem de... hipo vem de sob, né? Sob. Não é sobre, é sob mesmo. Tasso vem de organizar, alinhar, colocar em ordem. Ou seja, se submeter não é ser o fraco da relação. Não é ser humilhada ou algo do tipo. Mas ser sábia e reconhecer a missão de unidade que Deus estabeleceu no lar. Quando Satanás quer destruir o chamado de alguém, ele destrói a família.
ele destrói o casamento, ele tira a base do lar, o alicerce, para então acabar e matar com o nosso chamado. Satanás coloca confusão para nos cegar e nos tirar a fé. Então, hoje, como nós estamos falando aí em alguns dias, nós precisamos entender que ser submissa não é ser humilhada por nossos maridos. Não é não ter voz, não ter palavra de maneira nenhuma. Nós precisamos sim opinar, falar, tudo com respeito. Ser submissa vem de colocar em ordem, organizar, alinhar sobre alguém. Então nós somos auxiliadoras dos nossos esposos, somos companheiras. Amadas, a Bíblia diz que a mulher rixosa, ela é como uma goteira que pinga, fica ali pingando na cabeça do homem. Insuportáveis, que ficam ali enchendo o saco, falando a mesma coisa o tempo inteiro no ouvido dele. Gente, tem coisas tão simples que nós ainda brigamos. Mulher que ainda briga porque a toalha está em cima da cama, você é imatura. Você precisa buscar maturidade. Sabe, tem coisas que ofendem, que machucam, que destrói, e eu entendo isso. Um casamento não é fácil, é um assunto complexo que eu levaria aqui muito tempo para falar com vocês. Mas eu quero falar nesse momento sobre o nosso papel como esposa. E eu quero dizer algo sobre você. Não é vergonhoso você colocar o prato de comida para o seu esposo. Não é vergonhoso servir. Não é vergonhoso fazer uma massagem nos pés do seu esposo. Não é humilhante. Nós precisamos aprender a honrar os nossos parceiros. E eu não estou falando de parceiros convertidos. Eu entendo que é muito mais difícil quando a mulher é convertida e o marido não. Eu entendo, não é fácil, gente. Você tá ali consagrando o lar, ouvindo louvores e tal. O cara chega com um pagode, com samba, aquela confusão toda. Eu sei que não é fácil, mas pega uma dica. Ame. Faça tudo com amor. Você não precisa desligar o som dele, você não precisa mudá-lo. Quem muda ele não é você, é o Espírito Santo. Quando nós entendemos isso, eu te garanto que as coisas vão ficar mais leves. Eu entendo isso pela palavra e eu vivi isso no meu lar. Qualquer hora dessas eu vou gravar um pouco mais sobre o meu testemunho em relação ao meu casamento, mas hoje eu vivo um casamento restaurado. E eu falei para vocês lá no áudio, eu não busquei a mudança dele, eu mudei, eu não entendia quando as pessoas falavam isso para mim, mas a mudança ela começa em nós e isso não é vergonhoso. Se você quer uma mudança no seu casamento, comece você, mude o seu tom de falar, mude o seu jeito de falar. Há momentos que nós nem temos que falar, gente. Quantas vezes o Espírito Santo, enquanto eu respirava para falar, o Espírito Santo, calada, não responda. E eu falava assim, Senhor, mas ele vai decidir e isso vai dar ruim. E Deus falava assim, deixa dar ruim, ele precisa decidir. O problema é que nós, mulheres autoritárias, manipuladoras, governadoras, nós enfraquecemos o papel masculino. Nós resolvemos, nós mandamos, nós fazemos, nós. E aí o homem é enfraquecido. E o homem enfraquecido não honra a sua mulher. Se você quer o marido que te honra, você precisa aumentar o papel dele, a função, a masculinidade dele. E como você faz isso? Aumentando a sua como mulher. Homem não é mulher. Homem não pensa como mulher. Homem não vê como mulher. Homem não age como nós mulheres. Tem coisas que a gente fica extremamente chateada e eles não se importam. Então nós precisamos buscar amadurecimento. Mas sabe o que eu percebo e que eu percebi nessa minha jornada, na minha caminhada? Que nós chegamos nesse nível de maturidade no relacionamento quando nós somos curadas. Nós ficamos buscando em nossos maridos um apoio emocional. O pai que nós nunca tivemos, o abraço que nós nunca tivemos, mas eles nunca nos darão. Porque a nossa cura, o nosso vazio preenchido não vem do nosso marido, vem de Deus.
Então, pega essa dica para mudar a sua vida. Quando você, mulher, aprender a se relacionar com o Espírito Santo de verdade, quando você permitir que ele te cure, quando você permitir que ele mude você, tem muitas coisas que já não farão mais sentido para você no seu casamento, que já não vão mais te ferir. Jesus, ele é suficiente e ele precisa ser suficiente na sua vida. Busque relacionamento com ele e você vai perceber o nível que você vai amadurecer, e coisas que o seu marido faz e vai continuar fazendo não vai te machucar e não vai te ferir mais. Às vezes achamos que é Satanás que está usando o nosso marido para nos destruir, mas às vezes, quando nós entendemos que é Deus que o usa para nos forjar, nós avançamos. O meu casamento, só quero falar isso para finalizar a questão de esposa, o meu casamento já havia acabado. Para o mundo e para muitas psicólogas, a solução dos meus problemas era o divórcio. Não tinha mais jeito, não tinha o que fazer, não existia mais casal, não existia mais amor, mas existia um Deus poderoso, fiel, que pode todas as coisas. A mudança não começou no meu marido, a mudança começou em mim. Eu me posicionei como mulher. E sabe qual foi essa posição? Eu não orava mais para Deus mudar ele em nada, eu orava para Deus me curar. E Deus me curou. E consequentemente, sem eu mandar, sem eu falar, sem eu tentar, Deus alcançou a vida dele. E tem alcançado. Então entenda isso. Como eu reconstruo, Gabi, o altar no meu casamento como esposa? Ore pelo teu marido todos os dias. Abençoe a vida dele. Sabe? Profetize bênçãos. Entenda que vocês estão no mesmo barco. Ele não é maior, nem você é maior. Abençoe a vida dele. Cuide do seu lar com carinho, com intencionalidade. Seja a voz de sabedoria, não de briga. Provérbios 14:1. A mulher edifica em silêncio. Existem batalhas que nós vencemos no silêncio, que gritos jamais venceriam. Não é você que vai mudar o seu marido. Não é você. É o Espírito Santo que irá convencer. E o Espírito Santo sabe como trabalhar com cada um de nós. Cuide dos seus filhos, cuide da sua casa, seja doce, seja feminina, seja educada. Cadê as nossas mulheres femininas? Cadê as nossas mulheres educadas, meigas, doce? Amadas, é até engraçado falar isso, e eu sempre dou risada quando eu vou falar isso, porque eu brinco com meu esposo, né, que eu tenho um jeitinho assim, um rostinho, vamos dizer assim, né, de menininha, mulher, né, meiga, mais doce, mais calma, e eu não sou, eu sou muito agitada, então eu falo alto, eu sou muito assim, e é muito engraçado, porque eu já pedi muito pra Deus mudar meu jeito. Sabe, eu queria ser mais doce, aquelas mulheres que falam baixo. Eu não sou assim, mas Deus tem me moldado. Não é que eu esteja errada, não. Deus, ele sempre falou isso pra mim. Deus, ele usa a gente do jeitinho que a gente é, cada uma de nós. Mas ele nos molda, entende? Então ele vai nos moldando. Mas com o nosso marido, gente, a gente precisa resgatar, né? Essa mulher lá da época do namoro, lá do início. E para finalizarmos, que é exatamente isso, reconstruindo nosso altar como mulher. Provérbios 31:30. Uma mulher de Provérbios, ela anda em santidade e propósito. Como eu reconstruo esse altar como mulher? Tenha uma vida de santidade. Uma vida à base de oração, de palavra e do jejum. Guarde a sua mente da influência do mundo e das suas ideologias. Permaneça posicionada naquilo que Deus te chamou. Entenda que o nosso altar, ele começa no secreto. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, ninguém precisa ver. Começa no secreto. Transborda em todo o nosso lar. É doído trazer e dar essa responsabilidade para vocês,
Mas o seu marido não crente precisa ver Jesus em você. Ele precisa sentir o amor de Jesus em você. Nós mulheres às vezes nos tornamos cri-cri demais, briguentas demais, chatas demais, insuportáveis. Nós precisamos respirar. Nós precisamos reconstruir o nosso altar. Que você possa dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, o que eu preciso fazer? Fala comigo. O que está errado? Cura, é comigo. Assuma a responsabilidade. Uma mulher, ela anda em santidade. Sabe? Mulher que fica mexendo com homens. Mulher boca suja. Mulher que fala em gírias. Nós não somos essas mulheres. O Senhor tem nos chamados para ser mulheres de propósito, de oração. Tudo que estiver acontecendo na sua casa, vença em oração. Vença de joelhos dobrados. Vai ser fácil? Vamos conseguir todas as vezes? Não! Você vai cair, você vai errar, você vai falhar. Vai ter o dia que você vai surtar, você vai gritar e tudo bem. A gente pede perdão, a gente respira fundo, a gente toma um banho, lava o cabelo, faz uma escova, passa o batom e segue a vida. Não é fácil e nós não vamos vencer todos os dias, mas é necessário. Se nós quisermos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está chamando mulheres de volta para os seus lares, para colocar a sua casa em ordem e reconstruir o seu altar. Você pode empreender, você pode trabalhar, você pode fazer e ser o que você quiser, mas o seu primeiro ministério é a tua casa. O diabo quer desvalorizar a figura da mulher dentro da casa, porque sabe que se nós nos posicionarmos como colunas espirituais, não tem para ninguém. Satanás sabe, mas hoje Deus ele nos chama para restaurar aquilo que está em ruínas. O amor de uma mãe, de uma esposa, de uma mulher intercessora. A honra de uma mulher sábia e a essência de mulher santa, de mulher sábia, de mulher temerosa. Reconstrua o seu altar como mulher. Que nós possamos, sabe, resgatar. Eu quero muito que o Espírito Santo fale ao coração de vocês e vocês entendam o que eu estou falando. Não é que nunca mais você vai usar uma calça jeans, mas resgate a feminilidade. Coloca um vestido florido, coloca um saltinho, sabe? Resgate, solte os cabelos. Um batom não é pecado e eu nem estou aqui para falar sobre isso, mas resgata. Do jeitinho que você é, do jeitinho que Deus te criou, não há problema nenhum em resgatar a mulher que ainda está dentro de você. Infelizmente, quando nós nos tornamos mães e esposas, a demanda é muito alta e muitas vezes nós deixamos de olhar para nós. E esse momento, esse ponto de resgatar a mulher também serve no autocuidado. Faça uma atividade física, se alimente bem, faça algo que você goste por você. Porque se você não cuidar de você, você não poderá cuidar do seu lar. Você não poderá cuidar da sua casa, dos seus filhos. Será que os seus filhos olham para você e pensam, minha mãe? Ou eles olham para você e pensam, a gente só dá desgosto para minha mãe. Olha como minha mãe fala o tempo inteiro que é cansativo. Um dia eu passei por isso na minha casa. Eu havia ido na casa de uma amiga, meu filho mais velho, eu tinha só 2. E meu filho mais velho, eu acho que ele tinha uns 7 aninhos e a minha menina, não, eu acho que menos, uns 5 aninhos eu acho que ele tinha. E aí eu lá com a minha amiga, a gente conversando, e as crianças ali brincando e conversando, desabafando, choramos, rimos. Quando eu cheguei em casa, fui dar boa noite, meu filho falou assim pra mim, ô mãe, não dá pra entregar os filhos daquele jeitinho de criança, né? Eu falei, não, por que você tá falando isso? Aí ele falou assim, porque você fica cansada com a gente, você tá tão cansada, né, de ser mãe, você não gostou de ser mãe? E começou a me fazer perguntas assim, e aí eu entendi que ele tinha prestado atenção na conversa e entendido que era cansativo demais e eles eram um peso pra mim.
Então, eles percebem, gente, eles percebem. E como eu falei, não vai ser fácil, nem sempre você vai conseguir, nem sempre vai ser bonito, mas o Senhor está nos convidando para reconstruir o altar dentro da nossa casa, como mães, como esposa e como mulher. O Senhor, Ele vai ver o seu esforço, Ele vai ver a sua dedicação. Não dê desculpas, não assuma culpa, assuma responsabilidade e faça alguma coisa, como mãe, como esposa e como mulher. Porque antes de você ser mãe e antes de você ser esposa, você foi mulher. Seu esposo se apaixonou por uma mulher. Então resgate esses valores, tudo de acordo com a palavra de Deus. Tudo de acordo com os ensinamentos de Deus. E que nós possamos, acima de tudo, encontrar prazer e alegria e honra, porque é uma honra ser mãe, é uma honra ser esposa, é uma honra ser casada, é uma honra. O nosso bem mais precioso é o nosso lar. É cansativo, é exaustivo, é desesperador, tem hora, mas o Senhor, Ele vê os nossos esforços, nos sustenta, nos resgata, nos fortalece. Por isso é tão importante nós começarmos a encontrar o equilíbrio das coisas. A Bíblia diz que as mulheres e os solteiros cuidam das coisas de Deus e as casadas cuidam do teu lar. Amém? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Vamos meditar ainda em Tito, vou passar para vocês. E amanhã teremos mais um vídeo finalizando esse propósito de 3 dias. Deus abençoe vocês. Nós temos um grupo no WhatsApp. Siga lá nossa página, @mulherquemergulha_. Nós temos um grupo justamente para apoiar, para ajudar, para aconselhar, para se unir como mulheres e sermos a mulher de Provérbios 31. Deus abençoe todas vocês. Fiquem com Deus.